que eu faço quando as galinhas estão em choco ou em muda de penas, que a produção cai bastante? Pessoal, é uma boa pergunta, porque tem muita gente que às vezes se complica nessa fase, tá? Às vezes o cara tá indo bem, vendendo ali, tem poucas aves, tá vendendo os ovos bem, daqui a pouco dá aquela parada, né? A galinha entra em choco, às vezes várias entram em choco, que é aquele período que elas não botam ovos, né, pessoal? Que ela quer chocar os ovos, principalmente no caso do GSB, gigante, no caso desse rapaz, ele cria as mesmas aves que eu, só que ele também cria o gigante negro de Jersey, tá? E galinha caipira também, que ele me falou. Essa fase é complicada. A fase do choco nem é tanto, tá, pessoal? A gente sabe que a galinha demora mais ou menos uns 15 dias para voltar, até 20, tá? Depois que ela entra em choco, mesmo que ela entrou, pessoal, o que eu faço aqui? Eu coloco ela com galo, tá? Coloco um puleirinho e coloco ela com galo. Em poucos dias ela vai sair do choco. Tem gente que dá medicamento, tem gente que dá até dipirona, né? Porque ela entra num estágio febril, né? Fica quente e tal, que é a época que ela vai chocar os ovos. Eu faço só isso, tá, pessoal? Coloco ela com galo, só isso, tá? Deixo ela lá uns 5, 6 dias com o galo lá. Coloco um puleirinho pro galo não judiar dela, tá, pessoal? E ver se ela não tá também sem pena nas costas. Porque se ela tiver sem pena nas costas, você deixar com o galo só, ele vai machucar. Tá? Então eu faço isso. E com galo experiente de preferência, tá, pessoal? Não coloca com galinho novo, esses galinhos que não sabe galar, vai ficar tentando, vai machucar a galinha, tá? Então, esse daí é o cuidado que eu tomo com ela. Eu já sei o galo, né? Cada um tem a sua criação aí, conhece bem os seus animais e sabe o galo que é mais desajeitado, o galo que é mais cordial, vamos dizer assim, para a galinha, né? Então a gente faz isso aí, tá? E aqui eu uso bastante o popó para fazer esse serviço aí, tá, pessoal? Ele é um galo bem tranquilo, tá? Ele gala ali, fica na dele, tranquilo. É um galo tranquilo. Outro galo tranquilo também que eu tenho, que é o Golden, o próprio Guardião. Eu tenho bastante até, tá? Mas eu tenho uns aqui que é meio estabanadão, tipo o 01 é meio estabanado, não é que é jovem ainda, né? E tem outros bem jovens aqui também que eu nem arrisco, tá, pessoal? Porque machuca mesmo, eles ficam galando muitas vezes a galinha, tá? 5, 6 dias eu já tiro a galinha de lá, já vejo como é que tá o comportamento dela e já solto de novo. Aí ela demora uns dias, tá, pessoal? Uns 10, 15 dias para começar a botar de novo. Isso é normal, eu tô falando do GSB, tá, pessoal? O comportamento geral deles assim, né? Outro detalhe, pessoal, não fica contando muito com a sua própria criação só, tá? Converse com outros criadores e tenta fazer uma parceria, pessoal. Por que é interessante você ter uma parceria, você ter alguns parceiros? E como fazer essa parceria? Primeiramente, pessoal, você tem que buscar alguém que está interessado também em fazer a parceria, obviamente, né? Você não vai forçar ninguém ou dar demais um valor para determinada pessoa por essa parceria, né? Porque tem gente que se acha demais, né, pessoal? E não é por aí. Somos todos iguais no meio da criação também. Então é igual, tá? Então, por que é interessante a parceria? Porque assim, se você tem lá as suas galinhas, tudo, e ela dá aquela pausa, né? Não tá tendo ovo, você tá vendendo bem, mas você não tá conseguindo tirar mais, de repente para, né? Esse lucro aí, esse momento bom seu, para. E aí você tem o seu amigo lá, que é criador, que pode ser de várias cidades, qualquer cidade, tá, pessoal? Não precisa ser da sua cidade, não. Mas isso você tem que fazer uma parceria legal para que vocês apresentem as suas aves juntos e deixe claro para as pessoas que vocês são parceiros. Por exemplo, você dê preferência para pessoas que às vezes é parceria sua, que adquiriu às vezes do seu criatório, né? Ou que você sabe que tem aí uma genética legal e que está trabalhando seriamente. Você acerta com ele alguma coisa em torno de metade, tá? Porque quando você não tem ovos, aí ele pode mandar os ovos para você, no caso, e você fica com metade. Porque é melhor ter metade do que não ter nada, tá, pessoal? Então aí você pode acertar com ele, vocês fazem uma parceria juntos, no sentido de tudo, tá, pessoal? Não estou falando de sociedade, só parceria.
O momento que ele não tiver e você tiver, você faz o mesmo, ele vende, porque às vezes, pessoal, 2 pessoas é melhor, ou às vezes 3, às vezes até 4, tá, pessoal? Desde que vocês estejam alinhados, tá? Que tem o mesmo objetivo, no caso, que tem interesse para fazer esse tipo de coisa, para que não dê problemas, tá? Eu não vejo problema nenhum em fazer isso, tá, pessoal? Eu não gosto, por exemplo, sociedade eu não acho legal, tá? Eu teria sociedade? Teria sociedade, de repente, com um irmão meu, alguma coisa do tipo. Fora isso, não, pessoal, não teria sociedade. Mas parceria diferente, tá? Parceria é esse momento que você não tem, o seu amigo tem, e que você fala, passa para ele, ele vai mandar normal para a pessoa, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, chega nesse momento que tem ave em choco, ou que entra muda de penas das aves, e a pessoa fica sem dinheiro para manter as aves, acaba vendendo plantel aí, pelo menos metade do plantel, às vezes desfazendo de aves boas por conta disso aí. Então tenha parceria. Se você também pode ter parcerias com pessoas que têm aves diferentes da sua. Também é muito interessante. Aí, no caso desse daí, é questão de porcentagem. Você tem que conversar com outro criador. Por exemplo, eu crio aqui GSB, índio gigante, angolas francesas gigantes e angolas coloridas. Essas 4 aí, tá? Aí eu tenho um amigo que cria, por exemplo, ganso. Outro que cria pombo branco, sei lá. E outro pavão. Aí muitas pessoas entram em contato comigo perguntando se eu tenho pavão. Tá? Eu não tenho pavão. E também não tenho quem indicar. Então, se alguém tiver interesse em ter parceria comigo, entre em contato comigo. Porque às vezes a pessoa pergunta para mim se eu tenho pavão, eu não sei quem tem. E aí, no caso, seria esse tipo de parceria. A pessoa me passaria uma porcentagem, não metade, tá, pessoal? Nesse caso, tá? O que eu digo de metade é quando vocês criam a mesma ave, um para ajudar o outro. Quando um não tem, o outro tem. É isso. Quando um não cria aquela outra ave, é diferente, tá? Porque depois eu não vou conseguir, a não ser que ele venda para mim, tá? Então, vamos fazer dessa forma. O cara entra em contato comigo e quer pavão. Fala, eu não crio pavão. Conhece alguém? Conheço. Tem um parceiro meu que vende pavão, tá? Aí você vende, você repassa pro seu amigo criador que cria pavão, ou ganso, ou qualquer outro animal que você conseguiu vender. Aí ele te paga uma porcentagem, de repente, sei lá, de 20%, 30%. É melhor do que nada, pessoal. Por que eu acho interessante essa parceria quando é aves diferentes, ou mesmo quando são aves iguais? Porque às vezes você está numa cidade, um estado diferente do outro. Eu estou falando até de estados, tá, pessoal? De diferentes estados mesmo. Porque às vezes no seu local, por exemplo, se alguém tivesse parceria comigo, às vezes em junho eu já começo a ter ovos de Angola. Só que eu vendo sozinho. Se eu tivesse um parceiro que falasse assim, eu vendo para você, você me paga, sei lá, 20%, 30%, a gente tem que conversar sobre isso. Porque tem que saber sobre garantia, essas coisas, né, pessoal? Então tem que ser bem alinhadinho com o outro. Sempre um se comunicando com o outro. Então, às vezes, vamos supor, se tivesse isso aí, a pessoa entraria em contato comigo, venderia lá, por exemplo, Brasília, ou, sei lá, Rondônia, venderia lá. Eu falo, não, eu mando pra você, já tô tendo ovos aqui, você não tá tendo ainda aí? Aí o cara fala, não, aqui eu só tenho em meados de setembro, outubro. Eu falo, em junho eu já tô tendo ovos de Angola, posso mandar. Se alinhar dessa forma, tá, pessoal? Tô te mandando o Pix do valor de tanto aí da sua venda. Esse tipo de parceria, tá, pessoal? É assim, pessoal, quem tiver interesse em conversar comigo sobre isso daí, pelo WhatsApp, a gente conversa, tá? Quem tiver interesse em ter parceria, a gente faz a parceria dessa forma, tá? E aí a gente tem que alinhar só a questão de que para os compradores saber que estão comprando ovos da gente. Então eu tenho que também ter interesses em você que está entrando em contato comigo. Vamos supor, se você for entrar em contato comigo, eu tenho que ter interesse. Não adianta você entrar em contato comigo, eu perceber que você de repente mistura aves, raças de aves, não tem aí uma responsabilidade muito grande em questão de grau de parentesco, essas coisas, cruzamentos. Eu não vou fazer essa parceria, tá, pessoal? Então por isso que eu falo, é legal que você tenha um parceiro que tenha ali, que esteja alinhado com você na questão dessa forma, tá, pessoal? Desses cuidados das aves,
as vendas mais ou menos o mesmo preço, parecido ali, é interessante. Tá? Mas eu acho que essa é uma solução que muitas pessoas podem fazer e ter aí para ajudar a crescer, né? Ambos, pessoal, cresce todo mundo, tá? Porque o Brasil é muito grande, tem espaço para todo mundo, então dá para fazer dessa forma aí. Eu acho que parceria é algo que funciona bastante, tá? Essa é uma solução muito boa, tá? Eu acho que ajudaria os dois lados, porque quando um tem, o outro tem, tá? Então, às vezes um tem mais facilidade de vender, o outro não, mas às vezes um tem mais facilidade em criar, porque tem esse negócio também, tá, pessoal? Às vezes o cara tem uma dificuldade enorme em criar, um troca ideia, ajuda o outro. Eu acho que essa forma é a melhor, tá, pessoal? Gente, são aves, são aves. A gente tem que pensar como pessoas grandes também, grandes empresas, por exemplo, automóveis. É que eu não entendo muito de automóvel, tá, pessoal? Mas eu sei que tem muitos carros de marcas diferentes que possuem, por exemplo, às vezes o câmbio ou alguma outra coisa, peças do motor que é de determinado carro, de outra marca, tá? Isso é uma parceria, tá? O cara faz o carro aí, pô, mas ó, o câmbio eu quero de determinado carro. Ah, eu quero a roda de determinado carro. Eu não sei como é que funciona isso, mas é mais ou menos isso aí. É esse tipo de parceria, tá, pessoal? Pode fazer com aves, pode fazer com qualquer outra coisa, até com hortaliças, né, pessoal? A gente não sabe o dia de amanhã. De repente eu tô aqui com aves, dá uma grave doença, pelo amor de Deus, acontecer isso. A gente não quer, né? Mas a gente nunca sabe. Ou entra um cachorro do mato aí, ou entra uma matilha de cães aí, né? E destrói, come tudo, entra aqui, rebenta os alambrados, tudo, não sei. Dá uma chuva muito forte aqui, sei lá o que pode acontecer, tá? E aí, tô sozinho nessa, e aí? Então você tem que pensar nisso aí, gente, tá? Eu acho que a parceria é interessante por causa dessas coisas e ajuda a crescer também. Espero ter ajudado aí o rapaz com essas ideias, e outras ideias é sempre você ir tirando aves jovens, tá, pessoal? Não deixar passar muito tempo não deixar passar muito tempo sem colocar ovo para chocar. Vai tirando de vez em quando para ir renovando o seu plantel. Por determinado tempo, umas aves mais velhas estão em choco ou estão em muda de penas, você tem as jovens que já começam a botar e não estão em mudas de pena. Então, isso também ajuda bastante. Espero ter ajudado aí. Valeu, obrigado.